45. Lei do Serviço Militar. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Da natureza, obrigatoriedade e duração do serviço militar. Capítulo 1. Da natureza e obrigatoriedade do serviço militar. Artigo 1º. O serviço militar consiste no exercício de atividades específicas desempenhadas nas Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica e compreenderá, na mobilização, todos os encargos relacionados com a defesa nacional. Parágrafo único. O serviço militar temporário não se destina ao ingresso na carreira militar de que trata o parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 6.880, Estatuto dos Militares. Artigo 2º. Todos os brasileiros são obrigados ao serviço militar, na forma da presente lei e sua regulamentação. Parágrafo 1º. A obrigatoriedade do serviço militar dos brasileiros naturalizados ou por opção será definida na regulamentação da presente lei. Parágrafo 2º. As mulheres ficam isentas do serviço militar em tempo de paz e de acordo com suas aptidões, sujeitas aos encargos do interesse da mobilização. Artigo 3º. O serviço militar inicial será prestado por classes constituídas de brasileiros nascidos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, no ano em que completarem 19 anos de idade. Parágrafo 1º. A classe será designada pelo ano de nascimento dos cidadãos que a constituírem. Parágrafo 2º. A prestação do serviço militar dos brasileiros, compreendidos no parágrafo 1º deste artigo, será fixada na regulamentação da presente lei. Artigo 4º. Os brasileiros, nas condições previstas nesta lei, prestarão o serviço militar incorporados em organizações da ativa das Forças Armadas ou matriculados em órgãos de formação de reserva. Parágrafo único. O serviço prestado nas polícias militares, corpos de bombeiros e outras corporações encarregadas da segurança pública será considerado de interesse militar. O ingresso nessas corporações dependerá de autorização de autoridade militar competente e será fixado na regulamentação desta lei. Capítulo 2. Da duração do serviço militar. Artigo 5º. A obrigação para com o serviço militar, em tempo de paz, começa no 1º dia de janeiro do ano em que o cidadão completar 18 anos de idade e subsistirá até 31 de dezembro do ano em que completar 45 anos. Parágrafo 1º. Em tempo de guerra, esse período poderá ser ampliado de acordo com os interesses da defesa nacional. Parágrafo 2º. Será permitida a prestação do serviço militar como voluntário a partir de 17 anos de idade. Artigo 6º. O serviço militar inicial dos incorporados terá duração normal de 12 meses. Parágrafo 1º. Os ministros da Guerra, da Marinha e da Aeronáutica poderão reduzir até 2 meses ou dilatar até 6 meses a duração do tempo de serviço militar inicial dos cidadãos incorporados às respectivas Forças Armadas. Parágrafo 2º. Mediante autorização do Presidente da República, a duração do tempo de serviço militar inicial poderá: a linha A ser dilatada por prazo superior a 18 meses, em caso de interesse nacional. A linha B ser reduzida de período superior a 2 meses, desde que solicitada justificadamente pelo Ministério Militar interessado. Parágrafo 3º. Durante o período de dilação do tempo de serviço militar, prevista nos parágrafos anteriores, as praças por ela abrangidas serão consideradas engajadas. Artigo 7º. O serviço militar dos matriculados em órgãos de formação de reserva terá a duração prevista nos respectivos regulamentos. Artigo 8º. A contagem de tempo de serviço militar terá início no dia da incorporação. Parágrafo único. Não será computado como tempo de serviço o período que o incorporado levar
no cumprimento de sentença passada em julgado. Título 2. Da divisão territorial e dos órgãos de direção e execução do Serviço Militar. Capítulo 1. Da divisão territorial. Artigo 9. O território nacional, para efeito do serviço militar, empreende: a linha A, juntas de serviço militar, correspondentes aos municípios administrativos. A linha B, delegacias de serviço militar, abrangendo uma ou mais juntas de serviço militar. A linha C, circunscrições do serviço militar, abrangendo diversas delegacias de serviço militar situadas, tanto quanto possível, no mesmo estado. A linha D, zonas de serviço militar, abrangendo duas ou mais circunscrições do serviço militar, que serão fixadas na regulamentação da presente lei. Parágrafo 1º. O Distrito Federal e os territórios federais, exceto Fernando de Noronha, são, para os efeitos desta lei, equiparados a estados e às suas divisões administrativos, a municípios. O território de Fernando de Noronha, para o mesmo fim, fica equiparado ao município. Parágrafo 2º. Os municípios serão considerados tributários ou não tributários, conforme sejam ou não designados contribuintes à convocação para o serviço militar inicial. Parágrafo 3º. Compete ao Estado-Maior das Forças Armadas, mediante propostas dos ministros militares, planejar anualmente a tributação referida neste artigo. Capítulo 2º. Dos órgãos de direção e execução do serviço militar. Artigo 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas caberá a direção geral do serviço militar. Artigo 11. Os órgãos de direção e execução, no âmbito de cada força, serão fixados pela regulamentação da presente lei. Parágrafo 1º. Nos municípios administrativos, as juntas de serviço militar, como órgãos de execução, serão presididas pelos prefeitos, tendo como secretários um funcionário municipal ou agente estatístico local, um e outro, de reconhecida idoneidade moral. Parágrafo 2º. Nos municípios onde houver tiro de guerra, os prefeitos ficam dispensados da presidência das juntas de serviço militar, que neste caso caberá ao diretor do TG, tendo como secretário instrutor designado na forma da regulamentação desta lei. Parágrafo 3º. A responsabilidade de instalação e manutenção das juntas, em qualquer caso, é da alçada do município administrativo. Título 3. Do recrutamento para o serviço militar. Capítulo 1. Do recrutamento. Artigo 12. O recrutamento para o serviço militar compreende: a linha A, seleção; a linha B, convocação; a linha C, incorporação ou matrícula nos órgãos de formação de reserva; a linha D, voluntariado. Capítulo 2. Da seleção. Artigo 13. A seleção, quer da classe a ser convocada, quer dos voluntários, será realizada dentro dos seguintes aspectos: a linha A, físico; a linha B, cultural; a linha C, psicológico; a linha D, moral. Parágrafo único. Para fins de seleção ou regularização de situação militar, todos os brasileiros deverão apresentar-se no ano em que completarem 18 anos de idade, independentemente de editais, avisos ou notificações, em local e época que forem fixados na regulamentação da presente lei, quando serão alistados. Artigo 14. A seleção será realizada por comissões de seleção, para isso especialmente designadas pelas autoridades competentes. Essas comissões serão constituídas por militares da ativa ou da reserva e, se necessário, completadas por civis devidamente qualificados. Parágrafo único. O funcionamento dessas comissões e as condições de execução da seleção obedecerão a normas fixadas na regulamentação da presente lei. Artigo 15. Os critérios para a seleção serão fixados pelo Estado-Maior das Forças Armadas, de acordo com os requisitos apresentados pelas Forças Armadas de per si. Capítulo 3. Da convocação. Artigo 16. Serão convocados anualmente para prestar o serviço militar inicial
nas Forças Armadas os brasileiros pertencentes a uma única classe. Artigo 17. A classe convocada será constituída dos brasileiros que completarem 19 anos de idade, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano em que deverão ser incorporados em organizações militares da ativa ou matriculados em órgãos de formação de reserva. Parágrafo 1º. Os brasileiros das classes anteriores, ainda em débito com o serviço militar, bem como os médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários, possuidores de certificado de dispensa de incorporação, sujeitam-se às mesmas obrigações impostas aos da classe convocada, sem prejuízo das sanções que lhes forem aplicáveis na forma desta lei e de seu regulamento. Parágrafo 2º. Por organização militar da ativa, entende-se os corpos de tropa, repartições, estabelecimentos, navios, bases navais ou áreas e qualquer outra unidade tática ou administrativa que faça parte do todo orgânico do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. Parágrafo 3º. Órgãos de formação de reserva e a denominação genérica dada aos órgãos de formação de oficiais, graduados e soldados para a reserva. Parágrafo 4º. As subunidades quadros, com a finalidade de formar soldados especialistas e graduados de fileira e especialistas destinados não só à ativa como à reserva, são consideradas, conforme o caso, como organização militar da ativa ou órgão de formação de reserva. Artigo 18. Será elaborado anualmente pelo Estado-Maior das Forças Armadas, com participação dos Ministérios Militares, um plano geral de convocação para o serviço militar inicial, que regulará as condições de recrutamento de classe a incorporar no ano seguinte nas Forças Armadas. Artigo 19. Em qualquer época, tenham ou não prestado serviço militar, poderão os brasileiros ser objeto de convocação de emergência, em condições determinadas pelo Presidente da República, para evitar a perturbação da ordem, ou para manutenção, ou ainda em caso de calamidade pública. Parágrafo único. Os ministros militares poderão convocar pessoal da reserva para participação em exercícios, manobras e aperfeiçoamento de conhecimentos militares. Capítulo 4. Da incorporação e da matrícula nos órgãos de formação de reserva. Artigo 20. A incorporação é o ato de inclusão do convocado ou voluntário em uma organização militar da ativa das Forças Armadas. Artigo 21. Tanto quanto possível, os convocados serão incorporados em organização militar da ativa localizada no município de sua residência. Parágrafo único. Só nos casos de absoluta impossibilidade de preencher os seus próprios claros será permitida a transferência de convocados de uma para outra zona de serviço militar. Artigo 22. Matrícula é o ato de admissão do convocado voluntário em qualquer escola, centro, curso de formação de militar ativa ou órgão de formação de reserva. Parágrafo 1º. Os brasileiros matriculados em escolas superiores ou no último ano do ciclo colegial do ensino médio, quando convocados para o serviço militar inicial, serão considerados com prioridade para a matrícula ou incorporação nos órgãos de formação de reservas existentes na guarnição militar, onde os mesmos estiverem frequentando cursos, satisfeitas as demais condições de seleção previstas nos regulamentos desses órgãos. Parágrafo 2º. Caberá ao EMFA, em ligação com os ministros militares, designar os municípios constitutivos de cada uma das guarnições militares para os efeitos desta lei. Artigo 23. Os convocados de que tratam os parágrafos do artigo anterior, embora não incorporados, ficam sujeitos, durante a prestação do serviço militar, às atividades correlatas à manutenção da ordem interna. Capítulo 5. Dos refratários, insubmissos e voluntários. Artigo 24. O brasileiro que não se apresentar para a seleção durante a época de seleção do contingente de sua classe ou que, tendo-o feito, se ausentar sem a ter completado, será considerado refratário. Artigo 25.
o convocado, selecionado e designado para incorporação ou matrícula que não se apresentar à organização militar que lhe for designada dentro do prazo marcado ou que, tendo feito, se ausentar antes do ato oficial da incorporação ou matrícula, será declarado insubmisso. Parágrafo único. A expressão convocado à incorporação, constante do Código Penal Militar, aplica-se ao selecionado para convocação e designado para incorporação ou matrícula em organização militar, o qual deverá apresentar-se no prazo que lhe for fixado. Artigo 26. Os refratários e insubmissos serão aplicadas as sanções previstas nesta lei, sem prejuízo do que, sobre os últimos, estabelece o Código Penal Militar. Parágrafo 1º. Os insubmissos, quando apresentados, serão submetidos à seleção e as considerados aptos obrigatoriamente incorporados. Parágrafo 2º. Em igualdade de condições, na seleção a que forem submetidos, os refratários ou se apresentarem terão prioridade para incorporação. Artigo 27. Os comandantes das Forças Armadas poderão, em qualquer época do ano, autorizar a aceitação para o serviço militar temporário de voluntários, reservistas ou não. Parágrafo 1º. Os voluntários inscritos serão submetidos a processo seletivo simplificado para a incorporação do serviço ativo, como oficial subalterno ou praça temporário, observados os seguintes requisitos. Inciso 1. A idade máxima para o ingresso será de 40 anos. Inciso 2. A idade limite para a permanência será de 45 anos. Parágrafo 2º. Poderão voluntariar-se para o serviço temporário na qualidade de oficial superior temporário os cidadãos de reconhecida competência técnico-profissional ou notório saber científico, os quais serão nomeados oficiais, nos termos da Lei 6.880, Estatuto dos Militares, conforme estabelecido em ato do Poder Executivo Federal, para cada Força Armada, observado o seguinte: inciso 1, a idade máxima para o ingresso dos voluntários para a prestação do serviço militar como oficial superior temporário será de 62 anos de idade. A idade limite de permanência será de 63 anos. Inciso 2. Os médicos, os dentistas, aos farmacêuticos, aos veterinários que ingressarem no serviço militar como oficial superior temporário não serão aplicadas as disposições da Lei 5.292. Parágrafo 3º. O serviço temporário terá o prazo determinado de 12 meses, prorrogável a critério da administração militar, e não poderá ultrapassar 96 meses, contínuos ou não, como militar em qualquer força armada. Parágrafo 4º. Os demais requisitos a serem atendidos pelos voluntários para ingresso no serviço militar temporário são aqueles previstos para ingresso na carreira militar, observados os seguintes requisitos específicos. Inciso 1. Possuir diploma de conclusão do ensino fundamental, devidamente registrado, emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, e de qualificação profissional de interesse da Força Armada, para incorporação como marinheiro na Marinha ou como cabo temporário no Exército e na Aeronáutica. Inciso 2. Possuir diploma de conclusão do ensino médio devidamente registrado, emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, e de curso técnico de interesse da Força Armada para incorporação como cabo temporário da Marinha. Inciso 3. Possuir diploma de conclusão do ensino médio devidamente registrado, emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, e de curso técnico de interesse da Força Armada para incorporação como sargento temporário. Inciso 4. Possuir diploma de conclusão do ensino superior na área de interesse da Força Armada, para incorporação como oficial subalterno temporário. Inciso 5. Possuir diploma de conclusão de ensino superior e ter concluído curso de mestrado ou doutorado na área de sua especialidade e de interesse da Força Armada, para incorporação como oficial superior temporário, permitido aos médicos a substituição da exigência de mestrado ou doutorado por residência ou pós-graduação médica em sua área de atuação. Inciso 6. Não ter considerado
isento do serviço militar por licenciamento ou exclusão, a bem da disciplina, ou por incapacidade física ou mental definitiva. Parágrafo 5. Os processos seletivos simplificados deverão detalhar os requisitos estabelecidos para ingresso constantes desta lei. Artigo 27-A. Por ocasião do licenciamento militar temporário das Forças Armadas, o tempo de atividade e as contribuições recolhidas para a pensão militar serão transferidos ao regime geral de previdência social, para fins de contagem de tempo de contribuição na forma estabelecida em regulamento, a ser editado pelo Poder Executivo Federal. Das isenções do adiamento de incorporação e da dispensa de incorporação. Capítulo 1 das isenções. Artigo 28. São isentos do serviço militar, alínea A, por incapacidade física ou mental definitiva, em qualquer tempo, os que forem julgados inaptos em seleção ou inspeção e considerados irrecuperáveis para o serviço militar nas Forças Armadas. A linha B, em tempo de paz, por incapacidade moral. Os convocados que estiverem cumprindo sentença por crime doloso, os que depois de incorporados forem expulsos das fileiras, e os que, quando da reeleição, apresentarem indícios de incompatibilidade que, comprovados em exame ou sindicância, revelem incapacidade moral para integrarem as Forças Armadas. Parágrafo único. A reabilitação dos incapazes poderá ser feita ex officio, ou requerimento do interessado, segundo normas fixadas na regulamentação desta lei. Capítulo 2 do adiantamento de incorporação. Artigo 29. Poderão ter a incorporação adiada, a linha A, por 1 ou 2 anos, os candidatos às escolas de formação de oficiais da ativa, ou escola, centro ou curso de formação de oficiais da reserva das Forças Armadas, desde que satisfaçam na época de seleção ou possam vir a satisfazer, dentro desses prazos, as condições de escolaridade exigidas para ingresso nos citados órgãos de formação de oficiais. A linha B, pelo tempo correspondente à duração do curso, os que estiverem matriculados em institutos de ensino destinados à formação de sacerdotes e ministros de qualquer religião, ou de membros de ordens religiosas regulares. A linha C, os que encontrarem no exterior e o comprovem ao regressarem ao Brasil. A linha D, os matriculados em curso de formação de oficiais das polícias militares e corpos de bombeiros, até o término ou interrupção do curso. A linha E, os que estiverem matriculados ou que se candidatarem à matrícula em institutos de ensino destinados à formação, residência médica ou pós-graduação de médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários, até o término ou a interrupção do curso. Parágrafo 1º. Aqueles que tiverem sua incorporação adiada, nos termos da letra A deste artigo, destinados à matrícula nas escolas de formação de oficiais da ativa e que não se matricularem, terão prioridade para a matrícula nas escolas, centros ou cursos de formação de oficiais da reserva. Aqueles destinados a escolas, centros ou cursos de formação de oficiais de reserva terão prioridade, satisfeitas as condições para a matrícula nesses órgãos e, caso não se apresentem findos os prazos concedidos ou não satisfaçam as condições de matrícula, terão prioridade para incorporação em unidades da tropa. Parágrafo 2º. Aqueles que tiverem incorporação adiada, nos termos da letra B, se interromperem o curso eclesiástico, concorrerão à incorporação com a primeira classe a ser convocada e, se concluírem, serão dispensados do serviço militar obrigatório. Parágrafo 3º. Aqueles compreendidos nos termos da letra D, em caso de interrupção do curso, deverão ser apresentadas as circunscrições do serviço militar para regularizar a sua situação militar. Parágrafo 4º. Aqueles que tiverem incorporação adiada, nos termos da letra E deste artigo, e concluírem os respectivos cursos, terão a situação militar regulada em lei especial. Os que não terminarem os cursos
e, satisfeitas as demais condições, terão prioridade para a matrícula nos órgãos de formação de reserva ou incorporação em unidade dativa, conforme o caso. Parágrafo 5º. As normas de abstenção de adiamento serão fixadas na regulamentação da presente lei. Capítulo 3. Da dispensa de incorporação. Artigo 30. São dispensados da incorporação os brasileiros da classe convocada. Alínea A. Residentes há mais de um ano, referido à data de início da época de seleção em município não tributário ou em zona rural de município somente tributário de órgão de formação de reserva. Alínea B. Residentes em municípios tributários excedentes às necessidades das Forças Armadas. Alínea C. Matriculados em órgão de formação de reserva. Alínea D. Matriculados em estabelecimentos de ensino militares na forma estabelecida pela regulamentação desta lei. Alínea E. Operários, funcionários ou empregados de estabelecimentos ou empresas industriais de interesse militar, de transporte e de comunicação, que forem anualmente declarados diretamente relacionados com a segurança nacional pelo Estado-Maior das Forças Armadas. A linha F, arrimos de família, enquanto durar essa situação. Parágrafo 1º. Quando os convocados de que trata a letra E forem dispensados de incorporação, esta deverá ser solicitada pelos estabelecimentos ou empresas amparadas até o início da seleção da classe respectiva, de acordo com a regulamentação da presente lei. Parágrafo 2º. Os dispensados de incorporação de que trata a letra C, que por um motivo justo e na forma da regulamentação desta lei não tiverem aproveitamento ou forem designados, serão rematriculados no ano seguinte, no caso de reincidência. Ficarão obrigados a apresentar-se à seleção para incorporação no ano imediato. Parágrafo 3º. Os dispensados de incorporação de que trata a letra C, desligados por motivo de faltas não justificadas, serão incorporados na forma do parágrafo anterior. Parágrafo 4º. Os dispensados da incorporação de que trata as letras D e E, que respectivamente interromperem o curso ou deixarem um emprego ou função durante o período de serviço de sua classe, serão submetidos à seleção com a classe seguinte. Parágrafo 5º. Os cidadãos de que trata a letra B ficarão, durante o período de serviço da classe a que pertencem, à disposição da autoridade militar competente, para atender à chamada complementar destinada ao preenchimento dos claros das organizações militares já existentes ou daqueles que vierem a ser criados. Parágrafo 6º. Aqueles que tiverem sido dispensados da incorporação e concluírem os cursos em IES destinados à formação de médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários poderão ser convocados para a prestação do serviço militar. Título 5. Das interrupções e das prorrogações do serviço militar. Capítulo 1. Da interrupção. Artigo 31. O serviço ativo das Forças Armadas será interrompido. A linha A, pela anulação da incorporação. Linha B, pela desincorporação. A linha C, pela expulsão. A linha D, pela deserção. Parágrafo 1º. A anulação da incorporação ocorrerá em qualquer época, nos casos que tenham sido verificadas irregularidades no recrutamento, inclusive relacionados com a seleção de condições fixadas na regulamentação da presente lei. Parágrafo 2º. A desincorporação ocorrerá. A linha A, por moléstia em consequência da qual o incorporado venha a faltar ao serviço durante 90 dias, consecutivos ou não, hipótese em que será excluído e terá sua situação militar fixada na regulamentação da presente lei. A linha B, por aquisição das condições de arrimo após a incorporação, obedecidas às disposições de regulamentação da presente lei. A linha C, por moléstia ou acidente que torne o incorporado definitivamente incapaz para o serviço militar. O incorporado nessas condições será excluído e isento definitivamente do serviço militar. A linha B, por condenação irrecorrível, resultante da prática de crime comum de caráter culposo.
O incorporado nessas condições será excluído, entregue à autoridade civil competente e terá sua situação militar fixada na regulamentação da presente lei. Parágrafo 3º. A expulsão ocorrerá: a linha A, por condenação irrecorrível resultante da prática de crime comum ou militar de caráter doloso. A linha B, pela prática de ato contra a moral pública, pundonor militar ou falta grave, que na forma da lei ou de regulamentos militares caracterize seu autor como indigno de pertencer às Forças Armadas. A linha C, pelo ingresso no mau comportamento contumaz, de forma a tornar-se inconveniente a disciplina e a permanência nas fileiras. Parágrafo 4º. O incorporado que responder a processo no fórum comum será apresentado à autoridade competente que requisitar e dela ficará à disposição, em xadrez de organização militar, no caso de prisão preventiva. Após passada em julgado a sentença condenatória, será entregue à autoridade competente. Parágrafo 5º. O incorporado que responder a processo no fórum militar permanecerá na sua unidade, mesmo como excedente. Parágrafo 6º. Os militares temporários licenciados por término do tempo de serviço ou desincorporados que estejam na condição de incapazes temporariamente para o serviço militar em decorrência de moléstia ou acidente deverão ser postos na situação de encostamento, nos termos de legislação aplicável e dos seus regulamentos. Parágrafo 7º. Não se aplica o disposto no parágrafo 6º deste artigo aos militares incapazes temporariamente, em decorrência das hipóteses previstas nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 108 da Lei 6.880, Estatuto dos Militares, ou que estejam temporariamente impossibilitados de exercer qualquer atividade laboral, pública ou privada. Parágrafo 8º. O encostamento a que se refere o parágrafo 6º deste artigo é o ato de manutenção do convocado, voluntário, reservista, desincorporado, insubmisso ou desertor, na organização militar para fins específicos declarados no ato e sem percepção de remuneração. Artigo 32. A interrupção do serviço militar dos convocados matriculados em órgãos de formação de reserva, atendido o disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 30, obedecerá às normas fixadas nos respectivos regulamentos. O serviço militar. Artigo 33. Aos incorporados que concluírem o tempo de serviço a que estiverem obrigados, poderá, desde o que requeiram, ser concedida a prorrogação desse tempo, uma ou mais vezes, de acordo com a conveniência da Força Armada interessada. Parágrafo 1º. As condições de prorrogação serão estabelecidas em ato dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Parágrafo 2º. Não há direito subjetivo à prorrogação ao final de cada período. Título 6. Do licenciamento, da reserva dos certificados, do alistamento de reservista, de dispensa de incorporação e de isenção. Capítulo 1. Do licenciamento. Artigo 34. O licenciamento das praças que integram o contingente anual será processado de acordo com as normas estabelecidas pelos comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, em seus planos de licenciamento. Parágrafo único. Os licenciados que cumprirem apenas o serviço militar obrigatório terão direito, dentro do prazo de 30 dias após o licenciamento, ao transporte e à alimentação, custeadas pela União, até o lugar dentro do país onde tinham sua residência ao serem convocados. Artigo 34-A. Os militares temporários indiciados em inquérito policial comum ou militar, ou que forem réus em ações penais de igual natureza, inclusive por crimes de deserção, serão licenciados ao término do tempo de serviço, com a comunicação à autoridade policial ou judiciária competente e a indicação dos seus domicílios declarados. Capítulo 2 da Reserva. Artigo 35. A reserva, no que concerne às praças, será constituída pelos reservistas de primeira e segunda categorias. Parágrafo único. A inclusão na reserva de primeira e segunda categorias obedecerá
aos interesses de cada uma das Forças Armadas e será fixada na regulamentação da presente lei. Artigo 36. Os dispensados da incorporação, para efeito do parágrafo 3º do artigo 181 da Constituição da República, são considerados em dia com o serviço militar inicial. Capítulo 3. Dos certificados de alistamento militar, de reservista, de dispensa de incorporação e de isenção. Artigo 37. O certificado de alistamento militar é o documento comprovante da apresentação para a prestação do serviço militar inicial, fornecido gratuitamente pelas autoridades indicadas em regulamentação da presente lei. Artigo 38. O certificado de reservista é o documento comprovante de inclusão do cidadão na reserva do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica e será de formato único para as 3 Forças Armadas. Parágrafo único. Todo brasileiro a ser incluído na reserva receberá gratuitamente da autoridade militar competente o certificado de reservista correspondente à respectiva categoria. Artigo 39. Os brasileiros isentos do serviço militar será fornecido pela autoridade militar competente o certificado de isenção. Parágrafo único. O certificado de isenção será fornecido gratuitamente. Artigo 40. Aos brasileiros dispensados da incorporação será fornecido pela autoridade militar competente um certificado de dispensa da incorporação. Parágrafo único. O fornecimento de certificado de dispensa de incorporação será feito mediante o pagamento da taxa militar respectiva. Artigo 40-A. O certificado de isenção e o certificado de dispensa de incorporação dos brasileiros concluintes dos cursos de medicina, farmácia, odontologia e veterinária terão validade até a diplomação e deverão ser revalidados pela região militar competente para ratificar a dispensa ou recolhidos, no caso de incorporação, a depender da necessidade das Forças Armadas. Artigo 41. A entrega do certificado às praças expulsas será feita no próprio ato de expulsão, na forma da legislação em vigor. Artigo 42. É vedada a quem quer que seja reter certificados de alistamento, de reservista de isenção ou de dispensa de incorporação ou incluí-los em processo burocrático, ressalvados os casos de suspeita de fraude de pessoa ou da coisa, e o que dispõe o artigo 55 desta lei. Artigo 43. Os modelos de certificados, sua impressão, distribuição, escrituração, autenticidade e mais particularidades serão estabelecidos pela regulamentação desta lei. Título 7. Das infrações e penalidades. Capítulo único. Artigo 44. As infrações da presente lei, caracterizadas como crime definido na legislação penal militar, implicarão em processos de julgamento dos infratores pela Justiça Militar, quer sejam militares, quer civis. Artigo 45. As multas estabelecidas nesta lei serão aplicadas sem prejuízo da ação penal ou de punição disciplinar que couber em cada caso. Parágrafo único. As multas serão calculadas em relação ao menor valor de referência, fixado com apoio do artigo 2º da Lei 6.205. A multa mínima terá o valor de 1,17 avos deste valor de referência, arredondado para a unidade de cruzeiros imediatamente superior. Artigo 46. Incorrerá na multa mínima quem, alínea A, não se apresentar nos prazos previstos no artigo 13 e seu parágrafo único. A linha B for considerado refratário. A linha C, na qualidade de reservista, deixar de cumprir a obrigação constante nas alíneas C e D do artigo 65. Artigo 47. Incorrerá na multa correspondente a 3 vezes a multa mínima quem, a linha A, alterar ou inutilizar certificados de alistamento de reservista, de dispensa de incorporação ou de isenção, ou for responsável por qualquer dessas ocorrências. A linha B, sendo civil e não exercendo função pública ou em entidade autárquica,
deixar de cumprir qualquer obrigação imposta pela presente lei ou sua regulamentação para cuja infração não esteja prevista outra multa nesta lei. A linha C. Qualidade de reservista, deixar de cumprir o dispositivo na letra A do artigo 65. A linha D. Sendo reservista, não comunicar a mudança de domicílio até 60 dias após sua realização, ou o fizer erradamente em qualquer ocasião. Artigo 48. Incorrerá na multa correspondente a 5 vezes a multa mínima, o refratário que se não apresentar a seleção. A linha A, pela segunda vez. A linha B, em cada uma das demais vezes. Artigo 49. Incorrerá na multa correspondente a 10 vezes a multa mínima quem, a linha A, no exercício de função pública de qualquer natureza, seja autoridade civil ou militar, dificultar ou retardar por prazo superior a 20 dias, sem motivo justificado, qualquer informação ou diligência solicitada pelos órgãos do serviço militar. A linha B, fizer declarações falsas aos órgãos do serviço militar. A linha C, sendo militar ou escrivão de registro civil, ou em exercício de função pública, em autarquia ou em sociedade de economia mista, deixar de cumprir nos prazos estabelecidos qualquer obrigação imposta pela presente lei ou sua regulamentação para cuja infração não esteja prevista pena especial. Parágrafo único. Em caso de reincidência, a multa será elevada ao dobro. Artigo 50. Incorrerá na multa correspondente a 25 vezes a multa mínima quem, a linha A, o chefe de repartição pública, civil ou militar, chefe de repartição autárquica ou de economia mista, chefe de órgão com função prevista nesta lei, ou quem legalmente for investido de encargos relacionados com o serviço militar, retiver sem motivo justificado documento de situação militar, ou recusar recebimento de petição e justificação. A linha B, os responsáveis pela inobservância de qualquer das prescrições do artigo 74 da presente lei. Artigo 51. Incorrerá na multa correspondente a 50 vezes a multa mínima a autoridade que prestar informações inverídicas ou fornecer documento que habilite o seu possuidor a obter indevidamente o certificado de alistamento de reservista, de dispensa de incorporação e de isenção do serviço militar. Parágrafo único. Em caso de reincidência, a multa será elevada ao dobro. Artigo 52. Os brasileiros no exercício da função pública, quer em caráter efetivo ou interino, quer em estágio probatório ou em comissão, e extranumerários de qualquer modalidade da União, dos Estados, dos territórios, dos municípios e da Prefeitura do Distrito Federal, quando insubmissos, ficarão suspensos do cargo ou função ou emprego e privados de qualquer remuneração enquanto não regularizarem sua situação militar. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos servidores empregados das entidades autárquicas, das sociedades de economia mista e das empresas concessionárias de serviço público. Artigo 53. Os convocados que forem condenados ao pagamento de multa e não possuírem recursos para atendê-lo, sofrerão o desconto do valor da mesma, quando forem incorporados. Parágrafo único. Ficarão isentos de pagamento de taxas e de multas aqueles que provarem impossibilidade de pagá-las, na forma da regulamentação da presente lei. Artigo 54. As multas de que trata este capítulo serão aplicadas pelas autoridades competentes de qualquer das Forças Armadas. Parágrafo 1º. Da imposição administrativa da multa caberá recurso à autoridade militar imediatamente superior, dentro de 15 dias a contar da data em que o infrator dela tiver ciência, se depositar previamente no órgão militar investido desse encargo a quantia correspondente à multa, a qual será ulteriormente restituída se for o caso. Parágrafo 2º. Se o infrator for militar ou exercer função pública, a multa será descontada dos seus vencimentos, proventos ou ordenados e comunicado o desconto ao órgão que o aplicou, observadas prescrições de leis e regulamentos em vigor. Artigo 55.
O alistado ou reservista, o dispensado de incorporação ou o isento de serviço militar que incorrer em multa terá o respectivo certificado retido pelo órgão competente das Forças Armadas, enquanto não efetuar o pagamento. Dos órgãos de formação de reservas. Capítulo único. Artigo 56. Os ministros militares poderão criar órgãos para formação de oficiais graduados e soldados a fim de satisfazer as necessidades da reserva. Parágrafo único. A formação de oficiais graduados e soldados para a reserva poderá ser feita em órgãos especialmente criados para este fim, em escolas de nível superior e médio, inclusive técnico-profissionais ou em subunidades quadros. Artigo 57. As condições de matrícula e o funcionamento dos órgãos de formação de oficiais graduados e soldados para a reserva serão fixadas na regulamentação desta lei, de acordo com os interesses de cada uma das forças armadas. Parágrafo único. Os órgãos de formação de reserva terão organização e regulamento próprios, deles devendo constar obrigatoriamente a responsabilidade do emprego na forma do artigo 23 da presente lei, orientação, funcionamento, fiscalização e eficiência da instrução. Artigo 58. A criação e localização dos órgãos de formação de reserva obedecerá, em princípio, à disponibilidade de convocados habilitados das diferentes necessidades de oficiais, graduados e soldados e às disponibilidades de meios de cada uma das Forças Armadas. Artigo 59. Os órgãos de formação de vetado, reserva, subunidades, quadros, tiros de guerra e outros se destinam também a atender à instrução militar dos convocados, não incorporados em organizações militares da ativa das Forças Armadas. Esses órgãos serão localizados de modo a satisfazer as exigências dos planos militares e, sempre que possível, as conveniências dos municípios, quando se tratar de tiros de guerra. Parágrafo 1º. Os tiros de guerra terão sede, material, móveis, utensílios e polígono de tiro providos pelas prefeituras municipais, sem, no entanto, ficarem subordinados ao Executivo Municipal. Tais sejam o interesse e as possibilidades dos municípios. Estes poderão assumir outros ônus do funcionamento daqueles órgãos de formação da reserva, mediante convênios com os ministérios militares. Parágrafo 2º. Os instrutores, armamento, munição e outros artigos julgados necessários à instrução dos tiros de guerra serão fornecidos pelas Forças Armadas, cabendo aos instrutores a responsabilidade de conservação do material distribuído. As Forças Armadas poderão fornecer fardamento aos alunos, quando carentes de recursos. Parágrafo 3º. Quando, por qualquer motivo, não funcionar o tiro de guerra, durante 2 anos consecutivos será extinto. Título 9. Disposições Gerais. Capítulo 1. Dos direitos dos convocados e reservistas. Artigo 60. Os funcionários públicos federais, estaduais ou municipais, bem como os empregados, operários ou trabalhadores, qualquer que seja a natureza da entidade em que exerçam as suas atividades, quando incorporados ou matriculados em órgão de formação de reserva, por motivo de convocação para prestação do serviço militar inicial estabelecido pelo artigo 16, desde que para isso forçados a abandonarem o cargo ou emprego, terão assegurado o retorno ao cargo ou emprego respectivo, dentro dos 30 dias que se seguirem ao licenciamento ou término de curso, salvo se declararem por ocasião da incorporação ou matrícula não pretender a ele voltar. Parágrafo 1º. Esses convocados, durante o tempo em que estiverem incorporados a organizações militares da ativa ou matriculados em órgãos de formação de reserva, nenhuma remuneração, vencimento ou salário perceberão das organizações a que pertenciam. Parágrafo 2º. Perderá o direito de retorno ao emprego, cargo ou função que exercia ao ser incorporado ou convocado que engajar.
Parágrafo 3º. Compete ao comandante, diretor, chefe da organização militar em que for incorporado ou matriculado ou convocado, comunicar sua pretensão à entidade a que caiba reservar a função, cargo ou emprego, e bem assim, se for o caso, o engajamento concedido. Essas comunicações deverão ser feitas dentro de 20 dias que se seguirem a incorporação ou concessão do engajamento. Parágrafo 4º. Todo convocado matriculado em órgão de formação de reserva que seja obrigado a faltar às suas atividades civis por força de exercício ou manobras, ou reservista que seja chamado para fins de exercício de apresentação das reservas ou cerimônia cívica do dia do reservista, terá suas faltas abonadas para todos os efeitos. Artigo 61. Os brasileiros, quando incorporados por motivo de convocação para manobras, exercícios, manutenção da ordem interna ou guerra, terão assegurado o retorno ao cargo, função ou emprego que exerciam ao serem convocados e garantido o direito à percepção de 2/3 da respectiva remuneração durante o tempo em que permanecerem incorporados. Vencerão pelo Exército, Marinha ou Aeronáutica apenas as gratificações regulamentares. Parágrafo 1º. Aos convocados fica assegurado o direito de optar pelos vencimentos, salários ou remunerações que mais lhe convenham. Parágrafo 2º. Perderá a garantia e o direito assegurado por este artigo o incorporado que obtiver engajamento. Parágrafo 3º. Compete ao comandante, diretor ou chefe da organização militar em que for incorporado ou convocado comunicar à entidade a que caiba reservar a função, cargo ou emprego a sua pretensão, opção quanto aos vencimentos e, se for o caso, o engajamento concedido. A comunicação relativa ao retorno à função deverá ser feita dentro de 30 dias que se seguir a incorporação. As mais tão logo venham a ocorrer. Artigo 62. Terão direito ao transporte por conta da União dentro do território nacional, alínea A, os convocados selecionados e designados para a incorporação da sede do município em que reside, a da organização militar para que forem designados. A linha B, os convocados de que trata a linha A do caput deste artigo, que por motivos alheios à sua vontade devam retornar aos seus municípios de residência. A linha C, os convocados licenciados, imediatamente após a conclusão do serviço militar obrigatório, que no prazo de 30 dias após o fim do licenciamento desejarem retornar às localidades em que residiam ao serem incorporados. Parágrafo 1º. Os convocados de que trata este artigo perceberão as etapas estabelecidas em legislação própria, correspondentes aos dias de viagem. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica aos voluntários para o serviço militar a que se refere o artigo 27 desta lei. Artigo 63. Os convocados contarão, de acordo com o estabelecido na legislação militar, para efeito de aposentadoria, o tempo de serviço ativo prestado nas Forças Armadas quando a elas incorporados. Parágrafo único. Igualmente será computado para efeito de aposentadoria o serviço prestado pelo convocado matriculado em órgão de formação de reserva, na base de 1 dia para período de 8 horas de instrução, desde que concluam com aproveitamento a sua formação. Artigo 63-A. Os convocados durante o tempo em que estiverem incorporados a organizações militares da ativa ou matriculados em órgãos de formação de reserva, inclusive para a prestação do serviço militar obrigatório, terão direito a férias. Artigo 64. Em caso de infração às disposições desta lei, relativamente à exigência de estar em dia com as obrigações militares, poderá o interessado dirigir-se às autoridades militares fixadas na regulamentação desta lei, tendo em vista sobreguardar seus direitos ou interesses. Dos deveres dos reservistas. Artigo 65. Constituem deveres do reservista: alínea A, apresentar-se, quando convocado, no local e prazo que lhe tiverem sido determinados.
A linha B, comunicar dentro de 60 dias, pessoalmente ou por escrito, a organização militar mais próxima, as mudanças de residência. A linha C, apresentar-se anualmente no local e data que forem fixados para fins de exercício de apresentação das reservas ou cerimônia cívica do dia do reservista. A linha D, comunicar à organização militar a que estiver vinculado a conclusão de qualquer curso técnico ou científico, comprovada pela apresentação do respectivo instrumento legal, e bem assim qualquer ocorrência que se relacione com o exercício de qualquer função de caráter técnico ou científico. A linha E, apresentar ou entregar à autoridade militar competente o documento de quitação do serviço militar de que for possuidor, para fins de anotações, substituições ou arquivamento, de acordo com o prescrito nesta lei e na sua regulamentação. Capítulo 3 das autoridades participantes da execução desta lei. Artigo 66. Participarão da execução da presente lei: a linha A, Estado-Maior das Forças Armadas, Ministérios Civis e Militares e as repartições que lhes são subordinadas. A linha B, os estados, territórios e municípios e as repartições que lhes são subordinados. A linha C, os titulares e serventuários da Justiça. A linha D, os cartórios do Registro Civil de pessoas naturais. A linha E, as entidades autárquicas e sociedades de economia mista. A linha F, os estabelecimentos de ensino públicos ou particulares, de qualquer natureza. A linha G, as empresas, companhias e instituições de qualquer natureza. Parágrafo único. Essa participação consistirá: a linha A obrigatoriedade na remessa de informações estabelecidas na regulamentação desta lei. A linha B, mediante anuência ou acordo, na instalação de postos de recrutamento e criação de outros serviços ou encargos, nas repartições ou estabelecimentos civis federais, estaduais ou municipais. Artigo 67. As autoridades ou os responsáveis pelas repartições incumbidas da fiscalização do exercício profissional não poderão conceder a carteira profissional nem registrar diplomas de profissões liberais a brasileiros, sem que esses apresentem previamente prova de que estão em dia com as obrigações militares, obedecido o disposto nos artigos 74 e 75 desta lei. Capítulo 4 do Fundo do Serviço Militar. Artigo 68. É criado o Fundo de Serviço Militar destinado a linha A, permitir a melhoria das instalações e o provimento de material de instrução para os órgãos de formação de reserva das Forças Armadas, que não dispunham de verbas próprias suficientes. A linha B, prover os órgãos de serviço militar de meios que melhor lhes permitam cumprir suas finalidades. A linha C, propiciar os recursos materiais para a criação de novos órgãos de formação de reservas. A linha D, proporcionar fundos adicionais como reforço às verbas previstas e para socorrer a outras despesas relacionadas com a execução do serviço militar. Parágrafo único. O Fundo de Serviço Militar, constituído das receitas provenientes da arrecadação das multas prescritas na presente lei e da taxa militar, será administrado pelos órgãos fixados na regulamentação da presente lei. Artigo 69. A taxa militar será cobrada pelo valor da multa mínima aos convocados que obtiverem adiamento de incorporação concedida na forma do regulamento desta lei ou aqueles a quem for concedido o certificado de dispensa de incorporação. Parágrafo único. Não será cobrada taxa militar aos cidadãos que provarem impossibilidade de pagá-la, na forma da regulamentação da presente lei. Artigo 70. As multas de taxa militar serão pagas em selos próprios a serem emitidos pelo Ministério da Fazenda. Artigo 71. A receita proveniente do Fundo do Serviço Militar será escriturada pelo Tesouro Nacional
sobre o título desse foro. Parágrafo único. Esse título constará do Orçamento Geral da União. A linha A, na receita, como renda ordinária, diversas rendas, Estado-Maior das Forças Armadas, Fundo do Serviço Militar. A linha B, na despesa, em dotação própria para o Estado-Maior das Forças Armadas, que a distribuirá de acordo com os encargos próprios e de cada uma das Forças Armadas. Artigo 72. Independente dos recursos provenientes das multas e taxa militar, serão anualmente fixadas no orçamento do Estado-Maior das Forças Armadas e dos Ministérios Militares dotações destinadas às despesas para a execução desta lei, no que se relacionar com os trabalhos de recrutamento, publicidade do serviço militar e administração das reservas. Capítulo 5. Disposições diversas. Artigo 73. Para efeito do serviço militar, cessará a incapacidade civil do menor na data em que completar 17 anos. Artigo 74. Nenhum brasileiro entre 1º de janeiro do ano em que completar 19 anos e 31 de dezembro do ano em que completar 45 anos de idade poderá, sem fazer prova de que está em dia com as suas obrigações militares, a linha A, obter passaporte ou prorrogação de sua validade. A linha B, ingressar como funcionário, empregado ou associado em instituição, empresa ou associação oficial ou oficializada, ou subvencioná-la, ou cuja existência ou funcionamento dependa de autorização ou reconhecimento do governo federal, estadual, dos territórios ou municipal. A linha C, assinar contrato com o governo federal, estadual, dos territórios ou municipal. A linha D, prestar exame ou matricular-se em qualquer estabelecimento de ensino. A linha E, obter carteira profissional, matrícula ou inscrição para o exercício de qualquer função e licença de indústria e profissão. A linha F, inscrever-se em concurso para provimento de cargo público. A linha G, exercer a qualquer título, sem distinção de categoria ou forma de pagamento, qualquer função ou cargo público. Inciso 1. Expendiado pelos cofres públicos federais, estaduais ou municipais. Inciso 2. De entidades paraestatais e das subvencionadas ou mantidas pelo poder público. A linha H. Receber qualquer prêmio ou favor do governo federal, estadual, dos territórios ou municipal. Artigo 75. Constituem prova de estar o brasileiro em dia com suas obrigações militares. A linha A. O certificado de alistamento nos limites da sua validade. A linha B. O certificado de reservista. A linha C. O certificado de isenção. A linha D. O certificado de dispensa de incorporação. Parágrafo 1º. Outros documentos comprobatórios de situação militar do brasileiro poderão ser estabelecidos na regulamentação desta lei. Parágrafo 2º. A regulamentação da presente lei poderá discriminar anotações periódicas ou não a serem feitas nos certificados acima. Parágrafo 3º. Para os concluintes do curso de ensino superior de medicina, farmácia, odontologia veterinária, o certificado de dispensa de incorporação de que trata a linha D do caput deste artigo deverá ser revalidado pela região militar respectiva, ratificando a dispensa ou recolhido, no caso da incorporação, a depender da necessidade das Forças Armadas, no termos da legislação em vigor. Artigo 76. A transferência de reservista de uma Força Armada para outra será fixada na regulamentação da presente lei. Artigo 77. Os ministros militares deverão, no dia 16 de dezembro, considerado o dia do reservista, determinar a realização das solenidades nas corporações das respectivas Forças Armadas, visando homenagear aquele que, civil, foi o maior propugnador do serviço militar, Olavo Bilac, a despertar os sentimentos cívicos e a consolidar os de solidariedade e camaradagem militar. Artigo 78. Ressalvados os casos de infração desta lei, ficam isentos de selo, taxa, custas e emolumentos de qualquer natureza as petições e bem assim certidões e outros documentos destinados a instruir processos concernentes ao serviço militar. Artigo 79. Os secretários das juntas de serviço militar receberão uma gratificação
prolabore por certificado entregue. O valor e o pagamento da gratificação serão objeto da regulamentação desta lei. Artigo 80. O Estado-Maior das Forças Armadas designará uma comissão interministerial para, no prazo de 90 dias, apresentar um anteprojeto de regulamentação desta lei. Artigo 81. Esta lei revoga as leis 1.200, 1.585, 4.027, Decreto-Lei 9.500 e demais disposições em contrário, e só entra em vigor após a sua regulamentação.